muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez aqui nesta sexta-feira, programa ao vivo aqui no estúdio da Vibe Mundial. Estou recebendo aqui no estúdio, hoje o assunto é saúde. Estou recebendo aqui para o nosso bate-papo o Dr. Ricardo Balsimelli. Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Samira, obrigado. Eu que te agradeço a presença aqui para a gente falar de Ayurveda, né? O Dr. Ricardo, gente, ele é médico, ele trabalha com a medicina integrativa, o foco é na Ayurveda, na medicina chinesa, na ortomolecular e une também o Mindfulness. Exatamente. Muito legal. E a gente estava conversando aqui nos bastidores, é médico com a primeira residência médica em acupuntura. Isso. Tudo a ver com a gente, né? Exatamente. Com o nosso bate-papo aqui. Hoje nós vamos falar também desse livro incrível da editora Mantra, que é Ayurveda, Guia Prático para o Equilíbrio e a Cura Natural, de Susan Weisbolen. Ela é australiana. E você fez o prefácio desse livro. Foi. Que prazer, né? Foi incrível. É uma honra, né? Fala Sim. a verdade. Fala um pouquinho disso para mim. Esse livro, ele traz as bases, né, do Ayurveda, que é a medicina tradicional indiana, é a medicina mais antiga do mundo. E ela traz fundamentos básicos para a gente conseguir cultivar no nosso dia a dia, mudanças de hábito, para que a gente consiga prolongar a vida e ter qualidade de vida, né? Hoje a medicina moderna ela aumenta muito o nosso tempo de vida, porém a gente tem visto um aumento muito significativo das doenças crônicas, doenças degenerativas. Então a Ayurveda traz esse olhar muito preventivo e também curativo com bases em terapias naturais, né? O uso de plantas medicinais, a prática de atividade física respeitando a individualidade metabólica, né? Então, todos esses caminhos que ajudam a semear, né, saúde no corpo e quando surgem doenças, a gente cultiva a saúde para a doença sair sozinha. A gente não precisa tanto atacar a doença, né? A gente também não precisa suprimir os sintomas da doença, e sim a gente vai na causa do processo de adoecimento, que muitas vezes está no estilo de vida, e consegue fazer um manejo da saúde de forma muito mais adequada. Um primeiro contato de um paciente com você, independente do que você vai, né, de que dentro dessa medicina integrativa, quais elementos você vai colocar em tratamento, o que é importante nessa primeira conversa? Conhecer já esses elementos principais, estilo de vida, como que é a alimentação da pessoa, Sim. se já toma medicamento. Exatamente. Então, geralmente a pessoa vem com uma queixa inicial, ou tem pessoas que hoje em dia, por buscar longevidade, saúde, tem pessoas que chegam sem queixas. Muitas vezes falam assim, eu quero entender o meu corpo e cuidar dele de uma forma com que eu tenha saúde e longevidade. Porque a medicina moderna, ela tem uma visão buscando alguma fórmula, algum tipo de alimentação, de estilo de vida que se encaixe para todas as pessoas. O Ayurveda já é diferente. Ele já entende que as pessoas são muito diferentes. Então, a forma de cuidar do corpo de cada pessoa deve ser individualizada. A medicina Ayurveda tem quantos anos? Tem em torno de 3.000 anos os textos escritos, mas antes disso era uma tradição de mestre a discípulo de forma oral. Né? Então, sabe-se que provavelmente muito mais do que isso. Mais do que a medicina chinesa. Mais. Ela é a base da formação depois da medicina chinesa e da medicina tibetana. Também. E na Índia é muito comum, né? Na Índia tem um sistema, tem até um ministério que chama Ayush, que é um ministério do Ayurveda e de outras medicinas da parte integrativa, né? Então, é um ministério separado até do Ministério da Saúde. Então, olha só! Lá tem hospitais de Ayurveda, então tem internação em que se tratam os pacientes só com o uso das plantas medicinais, o tratamento clássico do Ayurveda. Os medicamentos, então, eles são à base de plantas, de elementos que vêm da natureza. Flores também, pode ser? Plantas, óleos. Alguns derivados animais, como, por exemplo, o ghee, o leite, né, derivados da vaca. Verdade. Então, sim. Né, que são alimentos que fazem muito bem pra gente, já comprovadamente. Exatamente. Agora me conta uma coisa, aqui no livro, o que eu tenho de explicação, né? Quando você fala do individualismo de cada um de nós, né? Quando a gente fala de corpo humano, existem testes específicos para isso? Aqui explica quais são as divisões para saber como que cada um de nós existe, né? Nessa terra.
Sim, esse livro ele vai falar das características principais dos humores metabólicos, né, de como é formado o metabolismo, e a partir disso você consegue compreender melhor, por exemplo, eu sou uma pessoa mais calorenta, tenho a pele mais oleosa, eu tenho mais queixas de afta, conjuntivite, então tudo que está relacionado com processos de calor, né? Então calorenta, oleosidade, doenças inflamatórias, isso vai trazer para a medicina, para o Ayurveda, uma qualidade de aumento de um elemento, um humor metabólico chamado de Pitta. Né? Pitta. Isso. E ele é muito representado pelo elemento fogo. Então, por exemplo, quando você olha para uma pessoa e vê ela irritada, você percebe que ela fica vermelha, quente e agitada, assim como o fogo. Né? Então, essas medicinas orientais, elas têm essa qualidade de observar a natureza, observar o corpo humano, e entender que o corpo humano, como um subproduto da natureza, vai ter as mesmas qualidades da natureza. Uhum. Né? Então, uma pessoa que tem muitas dessas características, ela pode acabar adoecendo por um excesso de elemento fogo no corpo. Então, ela vai ter benefícios, por exemplo, de alimentos ou práticas que vão ser mais refrescantes. Então é mais interessante para essa pessoa fazer atividade física ao ar livre, num ambiente mais fresco, consumir mais água de coco, que é refrescante. Uhum. Né? Diferente de uma pessoa, por exemplo, que é mais friorenta, que fica com a ponta dos dedos roxinha quando fica com um pouco mais de frio. Geralmente essas pessoas com a pele mais seca, longilíneas, então mais altas e mais magras, essas pessoas elas vão ter mais do que a gente chama de um dosha chamado Vata. Que é comparado ao ar. Então essas pessoas tendem a perder peso com facilidade, podem ter tremor, assim como o vento, então são mais friorentas. Se essa pessoa toma muita água de coco e faz atividade física nas montanhas, ela vai ter um processo de adoecimento por excesso de frio. Olha que incrível! Diferente de uma pessoa calorenta, vermelha, que vai ter benefícios. Então, esse livro, com ele você consegue entender com mais profundidade sobre os doshas e falar assim, poxa, olha que interessante, a minha constituição é mais, por exemplo, de vata, de ar, então eu vou ter mais benefícios com uma alimentação cozida, uma alimentação mais quente, uma alimentação com base em sopas, do que uma pessoa que se tem uma constituição mais quente, de pita, vai ter mais benefícios com o consumo de salada, com ambientes mais frescos. Comidas frescas mesmo, né? Mais aquela salada. Pessoa que fica feliz no ar-condicionado, com esse calor que a gente está, né? Exatamente. Mas aí fazer atividade física ao ar livre, por exemplo, para uma pessoa pita, não debaixo de sol, né? Exatamente. Senão ela também fica mais quente ainda. Aí para ela é interessante fazer de manhã cedo, num tempo mais fresco. Fresquinho. Tem mais um dosha? São 3 doshas. Tem o Kapha também. Kapha. Ele está relacionado mais com as qualidades da terra e da água. Então é uma constituição que geralmente a pessoa tem uma constituição física maior, ela acumula mais tecidos com facilidade, então ela ganha massa muscular, mais gordura, ela tende a inchaços com facilidade. Né? Então ela também é mais friorenta, tem uma leve oleosidade, e essa pessoa então ela vai ter mais benefícios com alimentos e algumas substâncias que aquecem o corpo, mas também que ressecam, porque ela já tem umidade em excesso. Entendi. Diferente do vata, que é aquela pessoa que já é mais ressecada. Pode acontecer de uma pessoa ter uma mistura de 2 doshas? Sim, porque também. Todas as pessoas têm os 3 doshas, porque eles são humores metabólicos, eles fazem parte do metabolismo de todo mundo. Tá. Só que cada pessoa tem uma proporção diferente desses 3 doshas no corpo. Entendi. Então, uma pessoa que é pita, o pita ele tem um volume maior nesse organismo, né? Exatamente. É interessante saber Mas ele isso. tem o vata e o kapha porque eles são importantes para o metabolismo como um todo. Por exemplo, o vata, como o ar, ele é importante para a circulação da energia no corpo, assim como os movimentos, por exemplo, peristálticos e os impulsos nervosos. Todos os movimentos são regidos pelo vata. Então, Entendi. todas as pessoas se movimentam. O vata está em todas as pessoas. O kapha também. O kapha está relacionado com estrutura óssea, estrutura muscular, a lubrificação dos tecidos, saliva, lágrima, líquido dentro das articulações. Tá. E o pitta está relacionado com o fogo digestivo, com o metabolismo, com a transformação dos alimentos, assim como a temperatura corporal
entre outras coisas. Então, todos temos os 3 em diferentes proporções. Que coisa legal, né, da gente saber. E tem alguma fase da vida que um deles pode ficar mais saliente? Sim. Uma mulher na menopausa, por exemplo? Exatamente. Então, quando a criança nasce, você vê que a criança é toda lubrificada, fofinha, com os olhos brilhando. Geralmente, a primeira fase da vida, ela é cafa. Depois ela vai chegando, vai ficando adolescente, que ela fica irritada, explosiva, cheia de acne. Ela vai ficando mais pita e chegando na terceira idade, o que vai acontecer? O corpo vai secando, aí vai chegando o vata, que vai começando a gerar a desnutrição dos tecidos, vai diminuindo a lubrificação dos tecidos. Por isso que precisa de muita água também, né? Exatamente. A prática de aplicação de óleos, né? A gente já viu, né? Com idosos, isso é muito recomendado. Exatamente. E o Ayurveda fala isso já há mais de 3.000 anos. Aliás, muita coisa a Ayurveda já fala há mais tempo e agora que estão colocando aí na nossa cultura ocidental. Sim. Mas mesmo assim, muita coisa ainda tem resistência, né? Sim. Mas tem diminuído porque, na verdade, os estudos estão evoluindo. Antes a gente não tinha tecnologia para conseguir avaliar o que o Ayurveda falava. Hoje, se você vai na farmácia, você encontra, por exemplo, cúrcuma em cápsula. É verdade. Né, de marcas da indústria farmacêutica conhecida. E antes eles falavam que isso era só tempero de comida, né? A gente aprende na escola que os portugueses foram para as Índias para buscar o quê? Especiaria. Mas o que os caras iam passar ao cabo das tormentas? Morriam várias pessoas nas embarcações. Como que eles iam só buscar tempero de comida? Eles iam buscar remédio, porque a medicina no Oriente era muito mais avançada do que no Ocidente. E depois a gente foi meio que, entre aspas, emburrecendo, né? Foi colocando mais toxinas no corpo e saindo um pouquinho do que é natural. Sendo que o natural faz parte da gente. A medicina moderna, muitas vezes, ela acaba tratando mais suprimindo o sintoma do que tratando a raiz do problema. Né? Então, a medicina moderna ela é incrível, né? Fiz a faculdade de medicina, na sala de emergência a gente via, né, intubação, vários procedimentos que realmente salvam vidas. Mas falando em doença crônica, a medicina moderna tem pedalado muito. Né? Então, tem uma ação super interessante, mas que a gente está começando a ver cada vez mais efeitos colaterais. Sim. Então, se a gente não for na base do processo de adoecimento, que muitas vezes é o estilo de vida, a gente vai ficar usando medicamento em excesso, suprimindo sintomas e não tratando o que realmente está causando a doença. E quando a pessoa já está com doenças e vai procurar esse tratamento, ela coloca um reequilíbrio nesse organismo, né? Exatamente, porque muitas vezes não entra em conflito a medicina moderna e o Ayurveda. É possível utilizar as duas juntas. Em alguns casos é base, né? Exatamente. Então, alimentação, estilo de vida, né? O sono, a atividade física, até as relações humanas, tudo isso é muito interessante. E outra coisa que, em alguns casos, por exemplo, o uso de medicação pode ter interação medicamentosa com alguns fitoterápicos. Né? Então, por exemplo, falando da cúrcuma, a cúrcuma em excesso pode interagir com antiagregantes plaquetários e diminuir o processo de coagulação. Né? Então, pacientes que estão anticoagulados têm que tomar um pouco de cuidado com o excesso da cúrcuma. Então, é por isso que é interessante essa visão médica junto, porque você precisa saber do processo de adoecimento do paciente da visão moderna e do Ayurveda e trabalhar com as duas juntas. E é muito possível, né, fazer essa união e a gente melhorando a nossa qualidade de vida. Exato. Porque a questão toda é essa, né, Ricardo? Sim. Né? Porque que atividade física você faz, né? Acho que cada um de nós tem uma preferência. Como que é a sua alimentação? Se uma pessoa pita, não vai ficar comendo sopa à noite, por exemplo. Mas é a Ayurveda que toma muita água morna? Exatamente. É normal? E o que essa água morna faz no corpo? Na visão oriental, chinesa também? A chinesa, o Ayurveda, a medicina tibetana, geralmente eles consomem os líquidos quentes porque eles ajudam no processo digestivo e metabólico. Pensando na temperatura do nosso corpo, se a gente ficar consumindo muito alimento frio ou água fria, existe uma tendência natural do nosso corpo reduzir a temperatura. Né? Então, o nosso corpo precisa gastar energia para pegar aquele líquido que entrou frio e aquecer ele. E se a gente já consome esse líquido quente, a gente precisa gastar menos energia para metabolizar e adequar ele para o nosso tecido. Que legal, né? E me fala uma coisa, onde entra o Mindfulness aqui? Quando que você foi estudar Mindfulness? Eu acho que tem muito a ver com a Ayurveda também. Sim, o Mindfulness ele é uma ferramenta que eu estudei
depois da minha formação em acupuntura, porque eu via que tinha uma questão na acupuntura que me incomodava, que era, eu fazia acupuntura no paciente, ele saía ótimo, mas na semana seguinte ele falava assim, fiquei bom 3 dias, 4, e os sintomas começaram a voltar, né? Principalmente sintomas emocionais. Então a acupuntura vai ajudar na liberação de serotonina, noradrenalina, equilíbrio energético, mas se o paciente não muda a forma com a qual ele pensa sobre as coisas, ele reflete sobre as coisas, ele lida com o próprio fluxo dos pensamentos, a doença não vai embora. Porque se ele se mantém num processo de neuroticismo, de um alto nível de preocupação e não se abre para a vida e não tem curiosidade pela vida, o processo de adoecimento se mantém, né? Grande parte das vezes o processo de adoecimento vem da mente. Vem de uma rigidez mental, de uma expectativa muito grande, uma preocupação muito grande. E quando a gente consegue utilizar as atitudes de mindfulness, que é a abertura, gentileza, curiosidade, e reduzir nosso instinto de julgar muito as coisas, né, tendo mais abertura, o processo de adoecimento reduz. Você falou da mente, né? E essa questão de saúde mental, né? A Ayurveda também colabora para que a gente mantenha esse equilíbrio e deixe a mente mais tranquila, as emoções também? Sim. Para o Ayurveda, a nossa mente ela pode ter 3 qualidades. A primeira é chamada de tamas, é uma mente mais entorpecida, mais depressiva. A gente fala que é como se a pessoa vivesse com os olhos abertos, como se estivesse embaixo d'água. Ela vê tudo entorpecido, tudo turvo. Geralmente é uma pessoa que tem uma tendência melancólica e depressiva muito grande. O segundo estado da mente, eles chamam de rádias, aquela pessoa com muita ansiedade, muitos desejos, muitas paixões, então aquela pessoa com alto nível de ansiedade. E o terceiro estágio da mente é chamado de sattva, é um estado de equilíbrio. A gente tem os 3 na mente, transita entre os 3, mas é importante a gente cultivar um estado mais sátvico da mente. Tá. E a partir de um equilíbrio mental, o meu corpo também vai recebendo essas informações, né, de equilíbrio também, de coisas natural, né? Estou funcionando naturalmente, normalmente. Exatamente, porque esses estados da mente, eles influenciam os doshas, né? Então, uma mente com mais rádias, ele tende a aumentar os doshas vata e pitta. Uma mente mais tamásica tende a aumentar a kapha, né? Então, com esses doshas em equilíbrio, o sattva melhor, e o sattva aumentado tende a também equilibrar os doshas. Na medicina moderna, isso tem a ver com um eixo psico, neuro, imuno, endócrino. Então, a parte psíquica influencia a parte neurológica, a liberação de hormônios e, dentro disso, o cortisol, a adrenalina, que vão gerar um impacto no metabolismo, diminuindo a imunidade, aumentando a inflamação. Então, a Ayurveda e a medicina moderna, nesse ponto, também são muito confluentes. Não adianta, né? Não dá para brigar com outras. Eu tenho esta preferência, mas a outra também tem os seus benefícios, né? Exatamente. E as suas qualidades. Então tá aqui o livro, gente, Ayurveda, de Susan Wise-Bolen, prefácio do Dr. Ricardo. Aqui tem muita receita. E aqui tem muita postura também, porque ela traz muito do yoga. Quando a gente fala de receitas, assim que eu acordo, quais são os meus melhores hábitos, né? O que eu devo consumir, o que eu devo pensar inicialmente. Então, começando, né, pela manhã, o ideal é o horário de acordar. Fala-se da importância de acordar num momento que eles chamam de Brahma Muhurta, que é 48 minutos antes do sol nascer. Então, acordar antes do sol nascer é interessante. E a gente percebe, quando a gente acorda e vê o sol nascendo, naturalmente vem uma sensação de contentamento, de tranquilidade, né? Então esse momento é muito importante para se acordar. Depois disso, a Ayurveda fala da importância da higiene, né? De ir no banheiro, fazer sua higiene, escovar os dentes, raspar a língua. Essa questão do raspar a língua, que agora entrou na moda de novo, também o Ayurveda falava muito tempo atrás. E por que raspar a língua? Aqui ficam toxinas? Exatamente, ela fica resíduos metabólicos que precisam ser eliminados. Né, que fica uma gosminha branca, né, que sai. Exato. Assim como urina, fezes, a gente tem que eliminar esses resíduos. É uma limpeza pela língua, isso é importante. Exatamente. E depois? E aí a gente vai limpar os canais mais sutis, que é através da atividade física. Então, pro Ayurveda é muito interessante fazer atividade física de manhã para você conseguir suar de manhã. Então, o suor também é uma eliminação de toxinas.
Excelente. E aí, depois disso, fala-se da importância da aplicação de óleo na pele. Então, você vai fazer o processo de lubrificação da pele. Existem vários óleos para se aplicar. O Ayurveda fala que o óleo de gergelim é o melhor óleo para se aplicar na pele. E sempre fazer ele também aquecido, porque ele aquecido tem uma potência de penetração na pele melhor. Não precisa ser quente, mas assim, morninho, um pouco mais quente do que a pele. Tá, pega o óleo, dá uma mornadinha, passa na mão, pode passar no rosto. Exatamente. Coisa boa. E aí você pode usar, na Índia, nas farmácias lá, tem óleos de gergelim medicados com plantas medicinais. Aqui no Brasil também tem alguns empórios que vendem e que também são plantas que vão de acordo com o seu dosha, que tem em excesso no corpo, né? Que você já consegue ir equilibrando isso. Depois que também dá uma acalmada nesse corpo? Exatamente. Ou dá uma esfriada, ou dá uma esquentada. Exatamente. E você já vai fornecendo nutrientes, né? Porque dessas plantas medicinais a gente vai extrair fitoquímicos, né? Que vão ter atividade antioxidante, anti-inflamatória, que vão ajudar no metabolismo como um todo. E aí, depois da oleação, fala-se da aplicação de pó na pele, né? Que é fazer como se fosse... você secasse, né, e estimulasse o tecido. Essa aplicação chama Udvartana. Você aplica um pó no corpo para ajudar a tirar o excesso de óleo e aí você toma banho. No banho, o Ayurveda fala que é interessante você aplicar uma água morna do pescoço para baixo e uma água um pouco mais fresca na cabeça, porque a água quente acaba desvitalizando o cabelo e os olhos. Então, até dermatologistas falam, né, da importância de não tomar banho muito quente, com água muito quente na cabeça. Lavar a cabeça, então? Então, a água mais fresca para lavar a cabeça, principalmente para aplicar nos olhos, e o resto do corpo uma água morninha. Tá, são coisas que a gente pode colocar no dia a dia, né? Exatamente. E a alimentação? E aí a alimentação vai depender de cada constituição física. Né? Então, se é uma pessoa que tem uma constituição mais magra, uma constituição mais de vata, mais seca, essa pessoa geralmente vai ter mais fome no período da manhã. Né? Ela vai ter uma necessidade de comer de manhã. Diferente de uma pessoa cafa. Uma pessoa cafa que ela vai ter uma estrutura maior, geralmente é a pessoa que suporta mais tempo de jejum. Isso é uma diferença, por exemplo, do que a gente vê na medicina moderna. Antes falava-se para comer de 3 em 3 horas, hoje fala-se do benefício do jejum. Sim. Quem é do Ayurveda acaba achando isso tudo engraçado, porque, na verdade, vão se achar benefício de todos de acordo com a constituição física de cada pessoa. Que é o mais importante, eu me conhecer e saber o que meu corpo quer. Exatamente. Então, não existe uma dieta que é ideal, existe uma dieta que é compatível com o metabolismo de cada pessoa. Muito bem. Hoje, os testes genéticos estão ajudando a tentar compreender isso, mas que também a gente que estuda a Ayurveda fala, nossa, não precisa muitas vezes de teste genético, né? Você olha a constituição física da pessoa e você já consegue dar o que o corpo dela vai se adequar melhor. Só de olhar para a pessoa já dá para fazer uma análise e depois pega as informações da boca dela. Exatamente. Quando você bate o olho, você suspeita já de pelo menos de um ou dos 2 doshas de predominância. E aí, quando você vai conversando, muitas vezes isso muda um pouco, mas não tanto assim, só de olhar, né, já pega muita informação. Muito bom, isso é bom, né, gente? Pra gente poder entender e saber o que a gente pode colocar no nosso dia a dia. A importância dos chakras nisso também, né? Nesse estudo de medicina é muito importante. Esse equilíbrio, esse alinhamento, eu me conhecer. Sim. A parte dos chakras são mais estudados no yoga. Tá. Né? O Ayurveda, ele vai pegar, por exemplo, o Manipura Chakra, né? O chakra que está relacionado ao processo digestivo, ele fala do Agni, do fogo digestivo. Então, em alguns pontos, os chakras são usados no Ayurveda, mas principalmente o Manipura. Essa capacidade de metabolização e digestão dos alimentos é muito importante. Mesmo porque, né? Entra pela boca, faz todo um processo e o nosso corpo está respondendo a partir daquilo, não é isso? Exatamente. Então, o alimento em si, ele não tem tanto valor nutricional se ele não for bem digerido e bem absorvido. Então, essa questão do fogo digestivo, se o Agni não está bom, não adianta você comer o melhor alimento, que ele pode não ser digerido e ele vai poder acabar virando toxina. Né? Tá. Então, o que você precisa fazer é cuidar do Agni, cuidar desse fogo digestivo, para ele conseguir receber os alimentos adequados, transformar em nutrientes e chegar nos tecidos de forma adequada. E cada um de nós tem um Agni, né? Tem um elemento que vai beneficiar esse Agni. Exatamente. Tem alguns alimentos que eles aumentam o Agni naturalmente. Então, por exemplo, o gengibre, a cúrcuma, a pimenta do reino, esse sabor picante. Se a gente
percebe a picância, a gente percebe um calor na língua. E esse calor, ele chega ao estômago. E ele aumenta o calor do fogo. Né? Então, por isso que as pessoas falam muito da importância dessas especiarias. Só que o que acontece? Para uma pessoa que é pita e já tem muito calor, essas especiarias têm que ser usadas com moderação. Porque vai deixar o corpo com mais calor ainda. Exatamente. Aí a gente tem que saber o que colocar para dentro. Exatamente. Importante, né, gente? E o poder da respiração, né? Quando a gente fala de meditação, a respiração está muito nisso. E a respiração também faz um equilíbrio energético no nosso corpo? Sim, a respiração está relacionada com o dosha vata, o prana, né? Essa energia vital. Então, as práticas respiratórias ajudam muito a melhorar a circulação de energia no corpo e a regular esses doshas da mente, né? Essas qualidades de funcionamento da mente. Então, uma prática de respiração pode também influenciar o Agni, a capacidade digestiva. Se você faz práticas rápidas de ventilação, né? Hiperventilação, muitas vezes as pessoas começam a perceber um aumento da fome. Porque é como se você soprasse uma fogueira, né? Você sopra uma fogueira, o fogo muitas vezes aumenta. Aí dá fome. Aí dá fome. Muito bom. Ai, o programa terminou, doutor Ricardo. Deixa uma mensagem para o nosso ouvinte. Quem quiser te encontrar, tem Instagram, tem site? Tem Instagram, é o dr.ricardobalsimelli. O site é ricardobalsimelli.com.br. E no Instagram, onde eu mais acabo colocando meditações, informações de medicina integrativa. Muito bem, sigam aí @dr.ricardobalsimelli, Balsimelli com S e 2 L's. Obrigada, viu, doutor Ricardo? Está aqui a indicação do livro de hoje, Ayurveda, um livro incrível, está aí à disposição pela internet. É só buscar no e-commerce e nas livrarias. Obrigada, doutor Ricardo. Obrigado. Sucesso, viu? Adorei o nosso bate-papo. Aprendemos muito hoje, hein? Depois ele volta para contar um pouquinho mais. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã tem Mundial e você, mas é às 7 horas da manhã. Um grande beijo e até lá. Bom fim de semana.